Olá, amados e queridos do Pai. Bom dia, nosso culto de domingo. Como é que vocês estão? Louvado seja Deus. Eu creio que muitos de vocês, alguns já estão dormindo. Domingo, dia precioso de estar com a família. Hoje nós vamos falar sobre entre o coração e a direção de Deus, falar um pouquinho sobre a emoção e a razão. Eu, como terapeuta, hoje eu posso falar isso à vontade com vocês, com plena convicção daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Capítulo 17, versículo 9 e 10 do livro de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Há dois tipos de campos dentro de nós que travam batalhas diárias, a emoção e a razão. A emoção, ela sente, a razão, ela pensa. A razão, ela pondera, a emoção impulsiona. E Deus, sendo um Deus perfeito, nos deu os ambos. Mas nos chama para equilibrar na fé. Olha que coisa interessante. A razão sem a emoção gera precipitação. A razão sem a emoção sem razão gera precipitação. Corrigindo aqui. E a razão sem emoção gera frieza. Rabasto de kamanayashai. Mas quando a emoção ela é guiada pelo Espírito Santo, a razão ela é submetida à vontade de Deus. Nasce uma fé madura, inabalável. Muitos começam pela emoção. Muitos que começaram pela emoção, sentiram mover sobrenatural, choraram, se quebrantaram, mas não permaneceram, porque não transformaram a emoção em decisão. E outros começaram pela razão, entenderam a doutrina, compreenderam os princípios, mas nunca se renderam ao fogo da presença. Deus, ele quer levantar uma geração que sinta a glória, mas também entenda o propósito. Moisés era um homem do monte, da presença, da emoção santa. Josué era um homem, lembrando a todos que eu estou escrevendo um livro sobre o grande líder Josué, tá, gente? Parando aqui um pouquinho. Josué era um homem de estratégias, tá? Muito diferente do que realmente tinha para ser dado ali naquele momento. E Deus trouxe, nesse momento, situações aqui para a gente entender melhor, para que nós venhamos, aleluia, louvado seja Deus, para que nós venhamos entender, aleluia, que a geração que sente a glória, se ela não entender o propósito, ela cai. Como foi dito, Moisés, por ser um homem do monte, da presença, da emoção santa, Josué era um homem de estratégia, da razão espiritual, da obediência prática, porque ambos foram usados por Deus, mas em momentos diferentes. Em momentos diferentes da história. Porque há momento de chorar no monte e tempo de lutar em Jericó. E a emoção, ela nos aproxima, sim, de Deus. A emoção santa, sim, nos mantém firmes nele. A emoção nos faz dobrar os joelhos, adorar a Deus, mas também a razão nos ensina a ficar de pé. A emoção nos leva ao altar, a razão nos ensina a permanecer no caminho. E é o equilíbrio entre as duas que nos faz vencer. O diabo, ele sabe mexer com a emoção. Por que eu estou dizendo isso, pastora? Vamos lá. Foi assim com Eva no Éden. Ela viu, desejou,
sentiu, mas não raciocinou à luz da palavra. Por isso, toda emoção, ela precisa passar pelo filtro da revelação. E quantas decisões erradas nasceram de emoções descontroladas? Quantos casamentos destruídos? Quantos Deus está falando aqui hoje, nessa manhã? Quantos ministérios paralisados? Quantas alianças rompidas? Porque alguém agiu no calor da emoção e não na direção de Deus. A emoção, ela é instantânea. A razão é permanente. A emoção diz, eu quero agora. A razão diz, espere, porque Deus ainda está trabalhando. Então, a razão, espere, porque ainda Deus está trabalhando. Aí vem a emoção. Não, pare, porque você não está entendendo, está demorando tanto. Vamos lá, vou dar exemplos aqui, tá, gente? Pedro era movido pela emoção. Ele cortou a orelha do soldado e disse que nunca negaria Jesus. Quis andar sobre as águas. Além de ser movido pela emoção, ele mostrou que não basta sentir, é preciso discernir, queridos. Porque o fogo, ele nos ensina, tá? Sobre essa história, ele nos ensina. Ele nos ensina. Jesus ensinou o equilíbrio. E Pedro vem para nos mostrar que a história dele precisa de equilíbrio. Porque foi um homem que constantemente passou por várias etapas de libertação. Porque o fogo sem direção, ele destrói. Mas o fogo com propósito transforma. A emoção, ela te leva a prometer. Mas a razão, com fé, ela te faz cumprir. A emoção, ela te coloca no culto, a razão também. Mas se ela for uma razão na fé, ela te mantém fiel. Até na segunda-feira. Você fica sentado aí. A emoção, ela te faz adorar. Mas a razão, ela te faz obedecer. Isso dentro de uma fé equilibrada, tá, pessoal? Ambas são necessárias, mas nenhuma pode dominar sozinha, porque senão perde o controle. Quando o profeta Elias subiu ao Monte Carmelo, ele teve emoção. Ele clamou, desafiou, sentiu o fogo descer, mas depois, quando Jezebel ameaçou a sua vida, a emoção virou medo. E Deus teve que falar com ele na voz mansa e delicada. Porque o mesmo Deus que manda fogo também fala em silêncio. E é preciso maturidade para entender que nem sempre sentir é sinal de direção. Deus nem sempre se manifesta em emoção intensa. Muitas vezes ele fala na quietude da razão espiritual. O Espírito Santo, ele não é apenas o fogo que arde, mas é o vento que guia. Quando Davi enfrentou Golias, ele não agiu pela emoção, não, gente. Vamos raciocinar aqui com a cabeça, vamos, né? Porque se a gente for pensar, a gente não consegue chegar à extremidade. Precisa um raciocínio maior. O exército de Israel, né? O exército de Israel, ele sentia medo. E Davi usou a fé, a razão espiritual. Ele calculou, ele discerniu, ele agiu na unção. Ele disse, tu vens a mim com a espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Teve demônios que eu já guerreei até mesmo dentro lá da minha casa. E eu fui muito inteligente, sabe? Porque se eu não tivesse usado a palavra, eu tinha guerreado a manhã toda. Eu já passei, às vezes, até de manhã guerreando. Com razão na fé. Eu não posso ter emoção. Eu tenho que ter razão. Porque se eu lançar a minha emoção sem a fé, eu não vou conseguir expulsar demônios. Eu não vou conseguir trabalhar com libertação. A emoção no coração
Sem a fé, ela gera medo. A razão na mente, ela precisa da unção. A emoção, ela te leva ao altar. A razão te mantém na cruz. A emoção quer brilho. A razão quer o propósito. A emoção, ela clama por resultado. A razão, ela espera o tempo de Deus. Ambas precisam se render à vontade divina. Quem vive só de emoção cai no desânimo. É frustrado? Tem várias recaídas. Porque tem algum tipo de dependência. Quem vive só de razão se torna seco. Uma pessoa, quando o Espírito sopra, fica seca, amarga. Mas quem une as duas, anda pelo Espírito. E pensa pela palavra. Jesus é o maior exemplo, gente, de equilíbrio entre a emoção e a razão. Ele chorou por Lázaro, emoção, mas ele esperou 4 dias. 4 dias. Isso fora, tá? Fora os horários que tinha de passar por esse local. Ele sentiu dor no Getsemane. Isso foi a emoção. Mas ele disse, não faça da minha vontade. Mas isso é o quê? Razão espiritual. Na cruz ele sentiu o abandono, a emoção, mas ele suportou por amor. Você já pensou nisso? Você já pensou a razão espiritual? Ela é baseada no propósito. A gente não pode, de forma nenhuma, querer sentir aquilo que a gente pensa. Mas a gente tem que elevar a fé para que a emoção ela se torne o equilíbrio. Há pessoas que dizem assim, mas eu não sinto mais Deus. Eu não sinto mais Deus. Aí Deus, ele não mudou. O que mudou foi a tua percepção. Ele está no culto aqui de fogo. Essa palavra, queridos, é uma palavra do céu. E também no silêncio, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha. Porque ele fala também no silêncio. Deus não está somente no mover. Ele está também no silêncio. O mover coletivo também é uma lágrima solitária. A emoção, ela te faz levantar as mãos, mas a razão te faz te manter erguidas. A emoção te faz dizer, eis-me aqui, mas a razão te faz continuar quando todos já se foram. A emoção começa ministérios, a razão os sustenta. A emoção te faz começar o jejum, a razão te faz terminar. A emoção faz barulho, a razão produz frutos. A emoção busca impacto, a razão busca propósito. A emoção se empolga, mas a promessa, a razão entende o processo. E os dois juntos se tornam um verdadeiro caráter cristão. Glória a Deus. Aleluias. O apóstolo Paulo foi um homem com equilíbrio. Ele tinha poder, ele tinha dons, ele tinha revelação, ele tinha fogo, mas também ele tinha sabedoria, ele tinha disciplina. Ele chorava, ele pregava, ele sentia, ele discernia. Por isso ele disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem está ouvindo agora sabe disso, sabe o que eu estou falando. Essa é a voz da razão espiritual guiada pelo Espírito Santo. O cristão maduro não é o que sente, mas é o que obedece mais. Ele não quer enfrentar Deus porque ele sabe o tamanho, a dimensão de Deus. Não brinque com Deus. Deus não é o que emociona, mas é o que permanece quando a emoção passa. Porque a verdadeira adoração, ela começa quando o sentimento acaba, a obediência continua. Há dias em que você vai sentir sim o céu descer. Há dias em que você vai orar e o céu vai parecer calado. Nos 2 dias, o Deus de Israel, ele pode se calar sim, mas ele vai continuar sendo o mesmo. Eu tenho uma música que fala assim, se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus.
Porque a emoção muda, mas a presença é constante. A emoção é fogo, a razão é o altar. E o fogo ele só queima quando há altar. Por isso Deus ele quer restaurar corações emocionados, mentes renovadas. Porque o culto verdadeiro é com o coração inflamado, a mente transformada. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. João 4:24 diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito, emoção, a verdade, a razão. A adoração completa é a emoção que se sente, razão que entende. Quem vive só de emoção busca experiências, mas quem vive de razão busca explicações e sem uma, como foi já dito. Razão sem emoção e equilíbrio, sem emoção e sem equilíbrio de Deus, se perde no meio do caminho. Quem vive no Espírito busca relação com Deus. Hoje o Senhor te convida a equilíbrio, a equilibrar o seu coração, a mente, a sentir mais, também a discernir, a chorar na presença, mas também entender os propósitos, a ser sensível, ao mover mais sábio nas decisões. Há pessoas que tomaram aqui decisões, me revela o Espírito Santo de Deus, precipitadas porque confundiram a emoção com a direção. Já fiz isso. Muitas vezes, por imaturidade. Pela razão, pela emoção falar mais que a razão. Mas Deus hoje te ensina, assim como Ele ensinou a mim, a ouvir a voz dele com o coração quebrantado, a mente desperta porque ele fala ao coração, mas também confirma a razão espiritual. O Espírito Santo ele é sensível, mas também ele é sábio. Ele consola, mas também ele confronta. Ele sente, mas também ele entende. Ele não quer apenas te emocionar, ele quer te transformar. Porque quando a emoção e razão se unem debaixo da unção, o impossível acontece. Você sente o mover, você entende o propósito, você chora, você age, você se arrepende, você não cria remorso, você não volta atrás. Como Saul, arrasto, decai. Seja como, aleluias. Você se quebra, mas você se levanta. Queridos, você sente o amor, viver a verdade. A palavra fala. Vou falar aqui um pouquinho sobre liderança, tá? Sobre emoção e intimidade com Deus. Moisés, quando ele liderou pelo chamado direto de Deus e pela dependência da presença divina, ele subiu ao monte para ouvir a voz de Deus e intercedeu pelo povo. A sua liderança era marcada por emoção, fé, sensibilidade espiritual. Em Êxodo capítulo 33, versos 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como fala qualquer homem ao seu amigo. Moisés, ele se conecta profundamente com Deus, antes de agir, representando a oração, intercessão e visão espiritual. E Josué, vamos falar sobre este homem. Liderança, ação, estratégia. Porque Moisés era emoção e intimidade com Deus. Aleluia. Mas o qual que é melhor, pastor? Os dois. Porque um sem o outro atrapalha. Josué precisava colocar em prática tudo o que Moisés havia ensinado. Ele liderava pela razão espiritual e obediência estratégica. Exemplo, a conquista de Jericó, onde ele seguia a instrução detalhada de Deus, mesmo sem ele ver resultados imediatos. Josué capítulo 6, versos 25, Deus instruiu Josué sobre como tomar Jericó, marchar, tocar a trombeta e obedecer. Josué representa líder que age com coragem, sabedoria e fé aplicada. Vamos lá? Moisés, chamado pelo Deus da revelação. Josué chamado para cumprir a promessa. Vamos para o foco aqui. Eu estou indo para a terra prometida. Moisés liderando o povo.
Josué, conquista da terra prometida. Moisés, intenso na presença divina. Josué, obediência à palavra de Deus. Razão. Moisés entendia, buscava direção. Na emoção, Josué agia estrategicamente na razão divina. Preparação do povo, Moisés, emoção. Josué, execução da promessa na terra prometida. Moisés nos ensina a importância da emoção santa, a oração, intimidade com Deus. Josué nos ensina a importância da razão espiritual, porque ela entra a coragem, a obediência. Mas se eu não tenho nenhum, eu tenho um, mas não tenho outro, eu não tenho equilíbrio. Eu vou estar sempre me confrontando e confrontando Deus. Irmãos, a emoção, quando ela é na fé, ela é um dom de Deus. É fogo no coração, é unção que nos move a adorar. Mas a emoção sem a razão, sem prova pela palavra, sem discernimento, ela vira erro, ela vira queda. A Bíblia nos mostra vários exemplos onde o sentimento não alinhado com a razão espiritual trouxe Eva, vendo a mulher da árvore que era boa. A árvore era boa. Eva olhou, desejou, sentiu. Ela tomou decisão sem discernir a palavra. Consequência, a queda da humanidade, expulsão do paraíso, na dor, trabalho, morte, lição, o impulso do sentimento, do desejo, sem checar com Deus, produz a ruína. O povo de Israel murmurando o tempo inteiro. Números 14 ao 16. Reação emocional diante das dificuldades. Toda vez que eu enfrento uma dificuldade, eu tenho uma reação emocional. Isso causa medo, porque eu vou murmurar. É rebelião. Rabastu de cantarai. Consequência, a geração inteira vagou no deserto e não entrou na terra prometida. O que nós aprendemos com isso? A reação emocional coletiva pode invalidar promessas. Pode. Números 14 nos mostra isso. Pedro, impossível. Mas no final ele negou Jesus. Ele agiu emocionalmente, cortou a orelha, prometeu jamais negar e depois negou por medo. Consequências da dor, da vergonha, arrependimento. Lição, fervor sem preparo e sem resistência espiritual pode levar à queda. Sansão, as suas paixões, Juízes 14, 16. Viveu pela carne, pelas emoções, paixão por mulheres, juramentos, mesmo sendo narizeu. Consequência, perdeu a força, foi humilhado, cego, morto pela sua queda. Custou sofrimento pessoal, nacional. Lição, ungido que cede à emoção da carne, perde a bênção. Abaixo de Camanai, Elias após o avivamento. Grande vitória em Carmelo, Elias ungiu. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 29, Elias fugiu, ungiu, depois fugiu, fez o fogo descer, fugiu com medo e desejou morrer. Consequência, ele ficou exaustivo, provavelmente sofreu uma depressão emocional, ele se isolou, Deus teve que tratar a alma dele com muito cuidado. Lição, os grandes podem ser vencidos pela emoção, sim, quando não a submetem à razão e ao cuidado. Por isso que temos que vigiar. Então, analise. O coração, ele é enganoso. Jeremias 17:9 foi lido. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? A emoção é legítima, mas pode influenciar por medo, desejo, orgulho, pressa e até o assédio espiritual. Deus fala ao coração, mas confirma pela palavra, pelo fruto, por paz, por conselho. A emoção isolada não é critério único. Provérbios 3:5 manda confiar no Senhor e não na própria compreensão. A razão sábia, ela é submetida a sentimentos
a direção divina. Como é que eu vou identificar a emoção sem razão? Vamos lá. Coisas de terapeuta, mas eu vou passar para vocês. Decisões impulsivas podem sem oração, tá? Podem sem oração. Decisões impulsivas, sem oração e sem jejum, elas trazem consequências. Decisões impulsivas, sem orações ou jejum, corrigindo, podem sim trazer consequências. Impulsividade é rebeldia. Sentir como única base, sem checagem bíblica, eu morro no meio do caminho, porque eu tenho pressa de resultados imediatos. Falta de paz depois da decisão. Não confundir a paz com anestesia emocional. Gente, isso acontece muito, tá? A ausência de conselhos sábios e discernidos causa mais grandes consequências. Frutos ruins, confusão, divisão, prejuízos financeiros. Gente, isso é muito sério. Perda de promessa, bênção, Israel no deserto, humilhação pública, arrependimento, Pedro, né? A quebra do ministério, quantos ministérios estão em destruição do chamado, como foi dito ali com Sansão também. O ministério de Sansão foi totalmente destruído. Desgaste emocional extremo e necessidade de restauração, Elias. A ruptura de relacionamentos e testemunhos feridos. Como é que eu posso unir, pastor, a emoção e a razão? Cheque tudo na palavra. Examinai tudo. Retente o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Ore, espere a confirmação. Peça o sinal de paz. E se você sentir paz e a confirmação no Espírito, aí sim, mas enquanto estiver inquieto, não é hora. Busque o conselho, Provérbios 11:14, 15 ao 22. Planeje. Sem conselhos bons e com discernimento de pessoas sábias, você fracassa. Faça jejum se for decisão grande. Jejum, ele clarifica o espírito. Testemunhe o fruto. E o fruto mostra qual é a fonte. Seja responsável pelas suas emoções. Reconheça quando você está ferido, quando você está cansado, quando você é orgulhoso. Não decida nesse estado, porque isso pode te trazer frustração. Se submeta às emoções. As emoções, quando você entende que ela está dentro da sua fé, quando você discerne dentro da sua mentalidade, que a sua mente ela é renovada pela palavra, você passa a governar as suas impulsividades. Como é que eu posso aplicar isso no meu ministério? Antes de mudar a direção ministerial, do sentir, pergunte isso se está conforme a Escritura. Porque a paz é conselho. Irmãos, Deus nos deu a emoção para adorar, a razão para discernir. Então não jogue fora a emoção. Ela é a chama do Espírito. Não despreze a razão, porque ela é filtro que protege a bênção. Quando a emoção e a razão se unem, nós temos avivamento e sabedoria. Quando a emoção governa sozinha, servimos a princípios enganosos que nos levam à ruína. E se você está pronto para se render, peça, Senhor, que a minha emoção seja guiada por tuas palavras, que a minha razão seja cheia do teu Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pelo sentir e por isso nós sofremos consequências. Pai, perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por decisões precipitadas. Nos dê, Senhor, um coração sensível, uma mente renovada. Nos ensina a submeter, Senhor, as emoções da fé e não as emoções, Pai, da minha impulsividade.
Senhor, equilibra a tua palavra. Eu quero a emoção, a tua palavra. Eu quero pedir conselhos com pessoas que venham de Deus, esperar a tua confirmação. Eu preciso restaurar o que foi perdido. Eu não quero impulsividade, mas eu quero a reconciliação onde houver ruptura, para ter o fruto da sabedoria, para tomar as decisões que glorificam o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero dizer para vocês que tem muitas coisas na nossa vida que precisam de ser estratégica. A gente precisa ser mais ativo. A gente não pode ser emoção. A emoção, ela sem Deus, ela não vai se conectar. Ela não vai se conectar com princípios divinos. A razão, quando ela não é aplicada dentro dos cálculos divinos, ela perde totalmente o cumprimento da promessa. Então, assim, o que você pode fazer é unir a emoção e a razão, equilibrar e gerar resultados produtivos. Evite erros, evita perdas. Antes de agir, alinhe os seus sentimentos à palavra. Ore, conselhos sábios. Conselhos sábios produz bons frutos. Tome decisões com fé, com discernimento. A perda de promessa é o que mais está acontecendo. A promessa não se perde, pastora. Se perde sim. Eu já perdi muitas promessas por causa de ser impulsiva demais. Eu sofria um termo impulsividade incontrolável. Eu não buscava a palavra porque eu não tinha maturidade. Eu orava, mas eu não esperava. Não esperava a confirmação do Espírito Santo. Eu buscava, mas eu não jejuava o necessário para clarificar o meu espírito. Eu observava, tomava as decisões, mas eu não parava para prosseguir antes de tomar as decisões. Eu ia impulsivamente. Então, equilibre. Jesus no Getsemane, Lucas 22, 42, ele sentiu medo sim, ele sentiu medo que é a emoção, mas ele obedeceu, que foi a razão e a decisão. Então, aprenda hoje a alinhar suas emoções com a razão em Atos 2. Decisões familiares, financeiras, ministeriais devem unir o coração à mente. Evitar arrependimentos futuros é obedecer com discernimento. Emoção é dom de Deus quando ela é com fé. Sem razão, ela pode destruir vidas, ministérios, relacionamentos. Razão sem emoção é seca, é fria, como foi dito aqui a vocês. Aleluia. Nós possamos hoje trazer isso para a nossa vida. Amém? Bom domingo a todos. Fique com o Papai do Céu.